estratégia para operar gráfico de H1 é a mesma, exatamente a mesma, Carlos. A única diferença, obviamente, que vai ser no tamanho do seu stop e também no tamanho do seu alvo. Porém, se você está operando no tempo gráfico H1, você provavelmente deve estar procurando por um trade, swing trade, né, de 2 ou mais dias de duração. É a mesma coisa, sempre focando, no caso, indo a favor daqueles movimentos. E se você está operando no H1, obviamente que você vai estar olhando para o H4 como âncora ou até mesmo no gráfico diário. Tá? Mas é tudo a mesma coisa, só o tempo gráfico não interfere. O que interfere é só o tamanho do alvo e o tamanho do stop, que vai ser, obviamente, muito maior se você está operando no tempo gráfico alto como esse. Renato, você olha durante o pregão os índices da SP500, Dow Jones, petróleo e o dólar index para se espelhar na alta do mini dólar aqui na Bovespa? Eu olho para esses mercados porque eu opero lá também, Renato, mas não para poder me basear em direção que o mercado vai ter aqui no Brasil. Uma coisa que é importante, uma das únicas coisas que eu olho, no caso que afeta muito o mercado brasileiro, que é no caso dos Estados Unidos, é a abertura do mercado de ações norte-americano. Porque o mercado futuro, no caso o S&P 500, Dow Jones, o petróleo, eles são mercados que ficam abertos 24 horas por dia, que é o mercado futuro norte-americano. Então ele não tem muita interferência no mercado futuro brasileiro, que mini índice, mini dólar, e até mesmo o mercado de ações. Agora, quando o mercado de ações norte-americano abre, você percebe que aqui no Brasil a gente tem uma certa volatilidade maior, porque é o maior mercado do mundo, lá nos Estados Unidos ele abriu, e aqui, no caso, os investidores aqui do Brasil têm uma reação um pouco maior. Então essa é a única coisa que eu olho para comparar um com o outro. Quando abre o mercado de ações dos Estados Unidos, eu fico de olho aqui no Brasil, no caso no índice e no dólar, para ver a reação que tem, e também para ver se vai aumentar mesmo a volatilidade, até mesmo para ajustar algum trade que eu esteja em aberto. Tá? O mercado americano abre às 9h30 dos Estados Unidos. Edson, Portes, eu tenho dificuldades em reconhecer o candle de força e o pullback. A primeira coisa que você precisa para poder facilitar a identificação do pullback e do candle de força, Edson, é o seguinte. Primeiro a gente tem que definir o que é pullback. O pullback é um movimento contra o movimento. Tá? O pullback é um movimento contra o movimento que você tem. Para que serve o pullback? Se a gente está descendo, isso significa que o pessoal está vendendo, né? O pessoal está vendendo aqui. Eles estão então com operações de venda em aberto, eles estão do vivo lá naquela tela lá deles. Eles estão vendo que estão ganhando dinheiro. O que significa o pullback? Pullback nada mais é do que esse pessoal que está vendendo começar a comprar, ou seja, começar a zerar os trades para eles colocarem aquele lucro no bolso. E aí vem o pullback. Então, a primeira coisa para você reconhecer o pullback, o que você deve fazer? Você deve primeiro identificar o movimento que a gente está tendo. Né? Porque se você não sabe para que lado que a gente está indo, qualquer coisa vai ser um pullback. Então, como que a gente faz para identificar o movimento e a tendência que a gente está tendo? Muito simples. A gente quer ver a estrutura que o mercado está tendo. Um mercado baixista, um mercado que está descendo, a gente tem topos e fundos mais baixos. Tá? Então, se você está vendo que isso aqui está acontecendo e você quer reconhecer um pullback, todas as vezes que o mercado subir e não ultrapassar aquele topo lá, a gente vai ter um pullback. Ele pode voltar até o 38 do Fibonacci, ele pode voltar até o 50 do Fibonacci, ele pode voltar até o 68 do Fibonacci, 61.8, ele pode fazer um topo duplo. Até aí tudo bem, a gente está tendo um pullback. Quando ele ultrapassar isso daqui, ele já não é mais um pullback. É uma reação um pouco mais forte do mercado. Também não significa uma reversão do preço, é importante notar isso. A reversão do preço só acontece quando a gente tem aquele movimento lá e a gente volta e deixa um fundo mais alto. Começa a fazer aqui, então, a reversão dessa estrutura. Tá? Então, primeira coisa, a sua dúvida é sobre como reconhecer o pullback. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Você tem que saber o que é um pullback. É um movimento contrário ao movimento. Como que você reconhece ele, então? Você tem que identificar o movimento que a gente está tendo. Após isso, você vai ver o movimento contrário àquele movimento. Quando a gente começar a subir, a gente sabe que está descendo, o movimento é de baixa. Então, quando tiver um movimento contrário, quando começar a subir, isso daqui é o pullback. Desde que ele não passe daquilo ali, a gente ainda está em um pullback. Após isso, muito simples. A gente sabe que o mercado está descendo. Você está vendo o pullback. Qual que é o próximo passo?
Cadê o candle de força? A gente está vendo que o mercado está descendo. Estamos vendo um pullback. Não pode passar dali. Estamos vendo o pullback. Candle de força, muito simples. Obviamente que vai ser um candle de força vermelho a favor desse movimento. A partir disso, sinal de venda, stop, alvo. Tá? Então, para reconhecer, é isso. É bem prático e bem direto. Você só consegue reconhecer algo se você sabe para que lado que a gente está indo. E a partir disso, apenas define aqueles topos para não ultrapassar eles. E após isso, você apenas vê o candle de força. Elton, poderia me mostrar se no dia 9 de novembro, no dólar, no período da manhã, era uma reversão de tendência? Qual tempo gráfico, Elton? Como saber para que lado que a gente está indo na abertura do pregão dólar na sexta-feira? Primeira coisa que a gente já teria na resposta anterior que você tinha perguntado sobre a diferença entre tendência e eu respondi sobre os movimentos, a gente já teria visto que nesse dia aqui o mercado estaria começando a ter um movimento de força de alta maior. Né? Então, o mercado abre, no caso no último pregão, o que a gente estaria fazendo então? O mercado abriu aqui em cima em gap de alta. Né? O que acontece? O mercado no dia anterior estava subindo, desceu, fundo duplo. Então aqui a gente tem aquele nosso nível de suporte. Sabendo que a força do mercado nesse pregão foi completamente de alta, porque não continuou abaixo daquela tendência que a gente estava vendo, deixando fundos mais altos, mais do que isso, deixando fundos duplos, mais do que isso, no fechamento do pregão, no último candle, deixando um candle de força, significa que pessoas estavam comprando no último minuto porque elas acreditavam, obviamente, que vai continuar subindo no dia seguinte. Ninguém compra no último minuto do mercado. Após isso, o mercado abre em gap de alta, já temos primeira indicação. O pessoal que dormiu comprado aqui está super feliz. Abriu um gap de alta. Tivemos um candle de força. Esse candle de força completamente engolido pelo candle de força comprador. No nível de suporte. Formando então um fundo triplo. Após isso, continuidade de força. Quem tem uma nota já teria visto isso daqui há bastante tempo. E após isso, 4PC de alta, após isso Fibonacci 50%, após isso 4PC de alta, e a partir daí vai. Então, como saber se, no caso, era uma reversão de tendência no último pregão? A gente já teria sabido isso no pregão, lendo o pregão anterior. Né? Respondendo aquela sua pergunta anterior da tendência e do movimento, a gente já teria visto que o movimento do dia anterior à abertura do último pregão já estava demonstrando força de compra. A partir disso, normal. Compra no suporte, candle de força, continuidade de candle de força, Fibonacci 50%, vamos ver se dá uns 50% certinho aqui. Fibonacci perfeito nos 50%, perceba que a gente sobe, a gente desce, pullback aqui respondendo a pergunta anterior sobre a diferença de reconhecer um pullback, descemos até os 50%, força de alta, e o mercado continua o movimento.